Bem-vinda, doutora. Bom dia a todos, bom dia ao senador. Agradeço o convite de estar aqui. Eu só estou corrigindo aqui que eu estou hoje representando a FEBRASGO. Eu sou o vice-presidente da FEBRASGO, Federação Brasileira de Ginecologia. São 18 mil ginecologistas que são sócios da FEBRASGO. E a FEBRASGO faz parte da FIGO, que é a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia. E tanto a FEBRASGO como a FIGO é alinhada com a Organização Mundial de Saúde. Então, eu estou como médico e, como médico, as ações médicas são baseadas em evidências científicas. Não é? Como o aborto está aqui, é um problema que foi dito, é um problema de saúde pública, porque mata as mulheres e causa sequelas. Eu vou falar como médico, não com crenças, mas com ações efetivas, como o mundo, a Organização Mundial de Saúde, encara o problema e, automaticamente, a ciência encara o problema do abortamento. Eu acredito que todos nós que estamos aqui temos ponto de convergência. Como o colega já falou, Nazareno, ninguém é a favor da morte, ninguém é a favor do aborto propriamente dito. Agora, a diferença que separa os dois grupos é como enfrentar o problema. Se resolve ou dá resultado criminalizando a mulher e achando que ela deve ir para a cadeia, ou tratar como a Organização Mundial de Saúde, como a FEBRASGO, a FIGO e a ciência, baseadas nos trabalhos científicos, nas evidências científicas, tem encarado o problema que acontece onde os países desenvolvidos, onde respeita os direitos humanos, o direito à vida também, trata totalmente diferente dos países em que não se respeita os direitos humanos, como a maior parte dos países desenvolvidos. Eu estou aqui com o padre, eu ouvi o padre é polonês, é da Europa. Na Europa, praticamente todos os países, até mesmo a Itália, onde se encontra o Vaticano, o aborto é o direito da mulher, até 12 semanas. Como Portugal também, como na América do Norte, e agora, recentemente, no Uruguai. Então, como é que nós, médicos, encaramos o problema? Quando o problema é tratado como saúde pública, ou seja, é permitido, como é o caso dessa proposta de lei, até 12 semanas, o aborto passa a ser feito de forma segura. Quando é feito de forma segura, ou seja, no SUS, no Brasil seria o caso, essas mulheres vão ser acolhidas, tratadas da melhor forma possível, e elas não vão ter as explicações que o Nazareno informou. Aquele slide que Nazareno informou é tudo verdade. Cientificamente, a maior parte é verdade. Mas vai ser um problema ali é abortamento inseguro. O abortamento inseguro causa esterilidade, infecção, problemas vários para a saúde da mulher. Quando o abortamento é seguro, isso não acontece. O que os psicólogos e psiquiatras que trabalham o problema, o maior dano para a mulher é tirar o poder dela de decidir. É decidir por ela, como foi colocado. Que tem a pressão do marido, de tudo isso aí. Mas, no final, cabe a voz dela. Ela colhendo todas as pressões e ela ter de decidir o que vai fazer com a própria situação. Então, quando a gente coloca que ela vai ser atendida no hospital, ela pode procurar em segurança e ser atendida, ela vai sair do estado de vulnerabilidade. Porque é o que acontece hoje no Brasil. Eu trabalho no hospital, eu estou dizendo mais um pouco assim, eu sou diretor do CISAM, Universidade de Pernambuco, é a segunda maior maternidade do estado de Pernambuco. E o nosso serviço, desde 96, que atende mulheres vítimas de violência e abortamento previsto em lei. Eu tenho 53 anos, sou pai de 3 filhos, casado com a mesma mulher, não é católico, e as pessoas que trabalham comigo são católicas, tem espíritas, tem ateu. E lá na maternidade, a gente acolhe toda a mulher por abortamento previsto em lei. Existe objeção de consciência, é respeitado. Tem colegas nossos que não fazem. Eu tenho um grande amigo meu que é espírita, ele não faz o aborto. Mas, como médico, ele tem um dever ético e médico de seguir as normas, os postulados de obstetrícia, que são baseados em evidência. Ele acolhe a mulher, dá informações e respeita o direito dela. E ele não faz, mas esses médicos internam e encaminham para os colegas que realizam o aborto previsto em lei.
Isso é o que é bioético aceito. Nós não podemos confundir a nossa fé com a atividade médica. Do mesmo jeito que eu estou vendo aqui, que eu acho que há mais católico e outras religiões, se um católico for atendido por um médico, testemunho de Jeová, olha o que poderia acontecer. Será que seria ético? Você, num caso de um acidente automobilístico, precisando de sangue, e o médico, que é testemunho de Jeová, não te fazer transfusão de sangue e você morrer, porque ele é testemunho de Jeová. Então, o médico tem de respeitar o direito do outro, da autonomia do outro. Nós não podemos colocar as nossas crenças sobre a medicina baseada em evidência. Então, voltando, o mundo todo, discordo completamente do que foi dito, o que demonstra é que os dados mostram, na década de 70, 60, na Alemanha foi em 1930 que o aborto deixou de ser crime, que ficou até 12 semanas, não é? Na Inglaterra foi na década de 20, nos Estados Unidos 70, na França 72, Espanha recentemente, e todos os dados mostram que quando o aborto é tratado com problema de saúde pública, ele aparece. E aí começa o Estado a investir para que não aconteça. As mulheres vão à maternidade e elas saem com método contraceptivo seguro, porque elas não desejam gravidez. Quando o aborto é clandestino, ela resolve na própria favela, com as curiosas. E ela não vai ter acesso a um método contraceptivo seguro. E ela continua na vulnerabilidade. E os dados mostram que em 5 anos ela volta novamente a ter uma gravidez indesejada e repetir o aborto. Então, eu quero colocar aqui que todos nós queremos diminuir o aborto. A diferença é como enfrentar. Não é? É como enfrentar o problema. Não será que o mundo todo, será que há um conluio de todos os cientistas do mundo que trabalham, da Organização Mundial de Saúde, que congrega 189 países de diferentes religiões, de pesquisadores no mundo todo? Será que todos os países desenvolvidos, quer dizer, quem está certo somos nós, de tratar a saúde, a questão dessa maneira? Realmente, o Chile tem um bom exemplo. O Chile é proibido o aborto, mas ele tem um sistema de anticoncepção muito efetivo, concordo. Então, vou colocar por parte como é que os médicos brasileiros, ginecologistas, encaram o problema. Todos nós somos contra o aborto. Todos nós, todos os médicos são. Todos nós somos. Eu sou a favor da vida. Eu sou a favor da vida. E o médico que trabalha no CISAM também. Então, como é que encara o problema? Tem de haver educação sexual. Eu discordo, assim, da família, da escola, mas tem de tocar no assunto. Tem de trabalhar os adolescentes para que ele não tenha uma gravidez indesejada. Não tem como. Isso está demonstrado em vários estudos. Educação, acesso aos métodos contraceptivos. Foi falado, quando o médico atende um adolescente e tem vida sexual, é dever ético do médico, se ele considerar, não é, que ela tem discernimento, de guardar o sigilo médico. Da mesma coisa, se eu for um padre e contar um pecado, ele vai guardar o segredo, mesmo que seja um adolescente. Ele não vai quebrar esse segredo. Se ele quebra esse sigilo do paciente, ele pode causar um mal, porque a paciente não retorna mais para o médico. Não vai confiar de contar alguma coisa para o médico. Isso está garantido em lei e no Código de Ética Médica, que a gente deve agir dessa maneira, de preservar o sigilo das nossas pacientes que têm vida sexual. Claro, se você achar que ela não tem discernimento ou existe uma violência, certo? Como muitas vezes acontece, que é estupro ou violência doméstica até, é dever do médico acionar o conselho tutelar. Mas o médico tem de ver isso aí, né? Eu fico muito triste quando atendo na maternidade, que hoje está atendendo. Hoje tem um caso, uma menina de 12 anos, está lá para parir, 12 anos. Semana passada, de 14, um terceiro filho, terceira cesárea. Eu vejo o pré-natal realizado e em nenhum momento o colega, a enfermeira, procurou saber o que está acontecendo na casa dessa família com a menina de 13 anos. Quem é o pai? O marido, o namorado da mãe? E fecha os olhos, não diz nada, não informa que é um caso de estupro, que é um caso de polícia, nesse caso sim, de entrar o conselho tutelar, e você vê a menina até 9 meses que tomou Baygon, 2 vezes foi internada, e você não faz nada. Como aconteceu recentemente, há 4 anos, com Dona Severina na cidade de Caruaru, que foi violentada durante 14 anos do pai. Engravidou 6 vezes, teve 3 abortamentos espontâneos e teve 3 filhos.
E toda a sociedade de Caruaru, os médicos, a igreja e até a polícia sabia. E ninguém fez nada. E quando ela já estava trabalhando, o pai dela tentou violentar a filha dela mais velha, de 11 anos. E ela matou o pai e se entregou na polícia. E o Estado de Pernambuco foi julgado. E o Estado de Pernambuco foi considerado culpado. E paga indenização a ela. Então, eu acho que a gente tem muita confluência de interesses. Falta encarar como fazer isso. Eu espero que um dia o Brasil siga os exemplos que são adotados pelos países desenvolvidos, pelos direitos humanos, não é? Eu quero que diminua o número de aborto. Eu acho que, para quem trabalha, no trabalho com 30 anos de contato com essas pessoas, eu estudei em colégio religioso, estudei no colégio marista. Se eu tivesse há 30 anos atrás, eu estava torcendo por vocês dois. Mas quando você tem contato com o sofrimento, vocês passarem, encontrar aquela menina, aquela mulher, mesmo que não seja, você vê a gratidão, o acolhimento de uma pessoa humilde, que ela desesperada, e você dá esse acolhimento, eu acho que a gente está salvando vidas, porque essas mulheres morrem, e essas mulheres que morrem não estão sentadas aqui, porque, devido ao respeito, Paulo Paim, se fossem as nossas filhas, filhas de senadores, de deputados, morressem de aborto, isso aí já tinha mudado. Como são mulheres que não estão sentadas aqui, são mulheres pobres, porque no Brasil o aborto não é crime para uma parcela da população, que tem um aborto seguro nos hospitais. Discordo totalmente que os médicos têm interesse em ganhar dinheiro. Há sim os médicos que fazem aborto ilegal, que eu nunca fiz, que continue assim, porque ele cobra 2, 3 mil reais. No dia que o SUS começar a fazer, eles vão perder a sua fonte de renda. Um dos médicos mais ricos de Pernambuco, com Aras, que por sinal é muito católico, faz aborto por 3 mil reais, com aspiração no seu consultório. E toda a sociedade sabe, mas ninguém vai prender, porque ele atende as amantes dos deputados, dos senadores e suas filhas, da população que tem dinheiro. Se atendesse pessoas pobres, estaria preso. Então, eu fico triste de morar num país que ainda se discuta. E eu digo, como foi dado aí, eu vi ali, todas as frases que foram dadas ali são de pessoas muito respeitadas, mas todas religiosas. Agora eu vou dizer uma opinião de médico, presidente da FIGO, que as mulheres, elas continuam morrendo. Não é porque a gente não saiba como salvá-las na questão do direito reprodutivo. É porque nós, sociedade, ainda não achamos importante salvar a vida dessas mulheres. Obrigado.